Olá pessoal, bem-vindos a esse segundo ciclo de APNPs. Na disciplina de Matemática 3, nós trataremos de matrizes e determinantes já a partir dessa primeira semana, então sejam bem-vindos de volta, é bom revê-los. Então nesta primeira semana a gente vai dar uma olhada sobre matrizes na vida cotidiana, como elas surgiram, como fazer a representação e alguns exercícios resolvidos, tá? Então, de onde que sai o conceito de matrizes e a aplicação dela? Então, a gente tem do conceito de criptografia. A palavra criptografia vem do grego kryptos, que é escondido, e graphen, que é escrita. Então, seria uma escrita escondida no meio de vários números dentro de uma representação. Então, a criptografia tem por objetivo codificar mensagens para assegurar a integridade e o sigilo dessa informação. Em vários momentos da nossa história, essa técnica ajudou a decidir os resultados de batalhas, assim como na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Hoje em dia, a criptografia é utilizada por empresas, por governos, realizando cálculos complexos para a obtenção de um modelo seguro e quase indecifrável. Então, ao invés de usar uma senha, como vocês usam aí, de 4 números, 6 números, 8 números, hoje em dia se usa uma matriz como a senha, como uma chave que codifica uma senha. Então, alguns conceitos simples, como a álgebra matricial, por esse nome bonito aí a gente entende que são matrizes, né? A gente cria uma chave que codifica e depois decodifica uma mensagem. Então a gente pode usar produto de matrizes, a gente pode usar matriz de identidade, matriz quadrada, matriz inversa, que são conceitos que a gente vai aprender nessa PNP. Tá? Então, a informação é um dos bens mais valorizados hoje em dia para potenciais clientes. Tá? Algumas das empresas mais valiosas e lucrativas do mundo são detentoras de quantidades de informações, tá? Principalmente sites de busca e redes sociais. E essas informações não vão ter valor se não forem organizadas de uma forma que faça sentido, de forma lógica, e que possam ser recuperadas. Tá? Essa organização, em geral, se faz através de bancos de dados. Uma das linguagens de bancos de dados mais famosas é a SQL, ou MySQL, e é uma coleção de tabelas que tem alguma coisa a ver entre uma e outra. Tá? E as matrizes vão ser o quê? Vão ser tabelas que relacionam dados numéricos. Então, vocês podem ver nessa tabela de baixo, né, alguns dados sobre Liga Mundial de Vôlei em 2012. Então a gente tem ali à esquerda Canadá, Finlândia, Brasil e Polônia. E lá em cima na primeira linha, vitórias por 3-0 ou 3-1, vitórias por 3-2, derrotas de um tipo e de outro. Se eu pegasse só esses números que estão nas células em branco, nós teríamos algo próximo de uma matriz. Aqui tem uma tabela que é extraída daquela primeira tabela, tá? Que são os pontos obtidos pela equipe, dependendo se teve vitória por qual placar ou derrota por qual placar. Então, é mais ou menos isso que eu estava explicando antes. A gente tem algumas tabelas que geram novas tabelas e elas criam um tipo de interrelacionamento entre elas. E todas elas através de matrizes. Uma outra situação, uma editora, a venda de livros de matemática, física e química no primeiro trimestre de um ano pode ser expresso pela seguinte tabela. Matemática vendeu 20 mil livros em janeiro, 32 mil em fevereiro e 45 mil em março. Química vendeu 16 mil livros em janeiro, 17 mil em fevereiro e 23 mil em março. Se eu tirar aquela coluna cinza com as disciplinas e tirar a parte azul dos meses, o que me sobra são esses números nas células brancas que formam o que seria uma matriz, ok? Então nessa tabela que a gente tem, que é uma tabela, qualquer matriz serve para consulta de dados. Então se eu quiser saber quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro, basta olhar o número que está na posição da primeira linha e da segunda coluna, que é aquele 32 mil reais com a flechinha. Se eu quiser saber quantos livros de física foram vendidos em janeiro, basta olhar o que está aí na segunda linha e na primeira coluna. Então eu estou dando um posicionamento para vocês
que é como se relaciona uma matriz, né? Através da posição, a localização de cada elemento dentro dessa matriz, como a gente vai ver daqui a pouco. E para terminar esse exemplo, quantos livros de química foram vendidos em março? Então, quem representa essa informação? É a informação que está na terceira linha e na terceira coluna, na forma daquele 23 mil. Então, se eu quiser transformar numa matriz esses dados que foram coletados na prática, eu pego só os elementos que estão naquelas células brancas. E aí eu vou conceber essa forma matemática matricial. Ela pode ser representada daí sem as linhas, né? Mas a forma integral da matriz ela está ou entre colchetes ou entre parênteses. Tá? No momento não faz a menor diferença para a gente uma forma de representação ou a outra. Aqui é um pequeno texto sobre o surgimento das matrizes, né? Elas surgiram na escola inglesa Trinity College, num artigo do matemático Arthur Cayley. Vocês veem ali a época em que ele viveu, então faz bastante tempo. E a criação das matrizes está datada de 1858. Se a gente for pensar no início da geometria lá, com os gregos, né, no início da história, então as matrizes são quase que o bebê da matemática, né? São é uma das matérias mais novas que tem, junto com o cálculo. Então vale lembrar só, né, claro, que no século III a.C. os chineses já desenvolviam processos de resolução de sistemas em que a ideia das matrizes já existia. Então, como quase tudo, os chineses descobriram antes, assim como o papel e a pólvora. Então, Cayley criou as matrizes no contexto de estrutura de álgebra, tá? A estrutura algébrica. Assunto que seria do ensino superior. Então, vocês estão vendo a base do ensino superior para quem vai para uma engenharia ou para uma administração ou economia. E ele não tinha pensado ainda nas aplicações práticas, como na Segunda Guerra Mundial, para decodificar mensagens dos alemães. Foi uma das tarefas mais difíceis que os aliados tiveram na Segunda Guerra Mundial, tá? E que foi determinante para acabar com a Segunda Guerra Mundial. A gente tem também a computação gráfica, as imagens digitais, que eu acho que eu até já comentei em alguma vez em sala de aula, mas quando a gente voltar presencial eu falo de novo e explico como aplicar em imagens. Mas uma tela de TV, por exemplo, é uma matriz matemática, onde cada pontinho de luz eu posso dar um valor para ele, para mais brilhante ou menos brilhante, uma cor ou outra cor, e transformar a imagem de uma TV em matriz. Então a definição da matriz: sejam m e n dois números inteiros maiores ou iguais a 1. Tá? A gente determina ou classifica uma matriz pelo número de linhas e o número de colunas que ela tem. Então, a gente diz que a matriz é m por n, onde o m vai ser o número de linhas e o n vai ser o número de colunas. Tá? E a gente pode dizer que é uma matriz m por n ou uma matriz de ordem m por n. Aqui a gente tem alguns exemplos. A matriz ali 2, 3, 5 e 1 é uma matriz do tipo 2 por 2 ou uma matriz de ordem 2 por 2. Tá? Ela está ali envolta por dois colchetes. Já a da letra B está por dois parênteses, então não faz diferença nenhuma. Aí eu penso, na letra B, quantas linhas eu tenho? Eu tenho duas linhas. Quantas colunas eu tenho? 3 colunas. Então é uma matriz do tipo 2 por 3 ou duas linhas por 3 colunas. Na letra C, quando m é igual a 1, que eu tenho só uma linha, ela é chamada de matriz linha. Nesse exemplo eu posso ver ali o 1, o 3 e o menos 2. É uma linha e 3 colunas, então é uma matriz do tipo 1 por 3. Sempre o número de linhas primeiro. Quando o n, que é o número de colunas, é 1, a matriz é chamada matriz coluna. Tá? Então são 4 linhas e uma coluna. Então é uma matriz de ordem 4 por 1 ou do tipo 4 por 1. Então aqui eu tenho um exemplo. Escreva no caderno a matriz correspondente à tabela de notas de 3 alunos do primeiro bimestre de uma outra escola. Então eu tenho os alunos Ana, Antônio e Beatriz, tenho as disciplinas matemática, física, química e biologia. Então basta eu pegar aquele núcleo ali que tem as células brancas para transformar numa matriz.
Então a matriz é exatamente uma cópia dos números que estão ali dentro dessas casinhas brancas, né? Com o colchete em volta ou parênteses. Nada mais do que isso. Com relação a essa matriz do exercício 1, do exemplo 1, que está reproduzida aqui à direita, né? A mesma matriz que a gente determinou na página anterior, se pergunta o que significam os números da primeira linha? O que significam os números da segunda coluna? O que significa o número da terceira linha e terceira coluna? Então, as respostas. Se eu for lá naquela tabela original, a gente vai ver que os números da primeira linha significam as notas obtidas pela aluna Ana nas disciplinas, em cada uma das disciplinas. Na letra B, o que significam os números da segunda coluna? São as notas obtidas por cada uma das pessoas, ou dos alunos e alunas, em física. E o que significa exatamente o número da terceira linha e terceira coluna, que seria o número 7 que aparece ali? É a nota obtida por Beatriz em Química. Então, como é que a gente faz a representação de uma matriz? Bom, a gente usa a letra genérica A maiúscula para matriz, tá? Mas poderia ser B, poderia ser C, qualquer letra. Um elemento qualquer dentro dessa matriz vai ser a letra que a gente escolheu para determinar a matriz, só que minúscula, com duas letras pequenininhas, o I e o J, são dois índices. O I vai se referir a qual linha que eu estou considerando e o J a qual coluna eu estou considerando para encontrar um elemento específico. Então é muito importante lembrar, a gente vai convencionar que as linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita, sempre, sem exceção. De um modo geral, a matriz A maiúsculo do tipo M por N é representada por A, que é a matriz, né, A maiúsculo, igual a cada elemento Azinho, com a sua posição I e J dentro de uma matriz M por N. Tá? Não pensem muito em definição, senão vocês vão enlouquecer. Vamos passar para adiante logo. Então imagine essa matriz que está aí nesse exemplo. Tá? A primeira linha é composta por menos 1 e 0. A segunda linha por menos 2 e 5. A terceira linha por 3 e 4. Eu vejo que tem 3 linhas e 2 colunas, então é uma matriz do tipo ou da ordem 3 por 2, por isso que está escrito ali. O elemento que está na linha 1, coluna 1, a gente representa como A, 1 e 1, e ele vale menos 1. O elemento que está na linha 1 e na coluna 2, que é o 0, como é que a gente vai representar? A, 1 e 2, então linha 1, coluna 2, e o valor dele é 0. E assim a gente pode ir vendo até o último lá. O elemento que está na linha 3, coluna 2, a gente já olha na matriz que é o 4, né? Na terceira linha, coluna 2. Eu tenho que dizer onde é que é a posição dele. Então, por isso, 3 e o 2, sabendo que primeiro vem a linha e depois vem a coluna. E que o valor é 4. Para representar o elemento de uma matriz, a gente usa uma letra com dois índices, o I e o J. O primeiro indica que em que linha o elemento está localizado e o segundo em que coluna está localizado. Então, só para complementar mais uma vez, o elemento A23 ou A23, ele está localizado na matriz A maiúscula, na segunda linha e na terceira coluna. A matriz A maiúscula do tipo M por N, ela vai ser escrita de forma genérica dessa forma aí de baixo, tá? Então lá o A na primeira linha e primeira coluna, que é o A11, o A na primeira linha e segunda coluna, que é o A12, o A13, que seria o elemento que está na primeira linha e terceira coluna, e assim por diante. Tem duas representações aí, uma com colchetes e a outra com parênteses, tá? Poderia optar por uma ou pela outra. Então vamos fazer um exercício resolvido rápido aqui. Ó. Escreva a matriz A de elementos A e J. O formato final dela é importante, ela é 2 por 3, então no final ela tem que ter 2 linhas e 3 colunas. Como é que eu vou calcular cada elemento desses A e J? Eu vou pegar a posição I e vou diminuir da posição J, vou fazer I menos J.
Vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, por ser uma matriz 2 por 3, a minha matriz genérica desse aí seria ali, ó, A1 e 1, A1 e 2, A1 e 3. Por que eu parei no A1 e 3? Porque lá em cima diz que ela tem 3 colunas. Aí embaixo, A2 e 1, A2 e 2, A2 e 3. Por que eu paro nesse A2? Porque lá em cima diz que tem que ter duas linhas, tá? Então, como a equação é I menos J, a gente vai ver o seguinte. O A1 e 1. Como é que eu resolvo? Bom, o valor do I é 1, o valor do J também é 1. Então eu faço 1 menos 1, que dá 0. Então o elemento daquela posição vai ser 0. Como é que eu calculo A1 e 2? Se a fórmula continua sendo I menos J, então eu vou ter a posição I, que é 1, e a posição J, que é 2. E vou fazer o cálculo. 1 menos 2 dá menos 1. O terceiro elemento é A1 e 3. Então eu faço I menos o J. O I vale 1, o J vale 3. O I 1 menos 3 dá menos 2. Vou fazer a mesma coisa com os elementos da segunda linha. O A2 e 1, o I vale 2 e o J vale 1. Então 2 menos 1 é igual a 1. O A2 e 2, I menos J vai ser 2 menos 2 igual a 0. E o A2 e 3, I menos J dá 2 menos 3, que dá igual a menos 1. Agora a gente pega cada um desses elementos e substitui ali naquela matriz genérica que a gente criou baseado naquela única informação lá de cima, 2 por 3. Então, substituindo, a gente tem no A1 e 1, 0, A1 e 2, menos 1, A1 e 3, menos 2. E na segunda linha, o 1, o 0 e o menos 1, conforme a gente calculou ali embaixo. A gente vai acabar tendo matrizes especiais. Vocês estão vendo que o conceito de matriz aqui ele é simples, mas ele vai se tornando complexo, tá? Então a gente pode ter a matriz linha, como a gente já viu lá atrás, é uma matriz formada por uma única linha. Então, usando ali a matriz A com parênteses, a matriz B com colchetes. Na matriz a gente tem 3 elementos ali, então é 1 por 3. Na matriz B a gente tem 2 elementos, então ela é uma matriz linha 1 por 2. A gente pode ter também a matriz coluna, que é o contrário da matriz linha, ela está de pé. A matriz A da matriz coluna, eu tenho 4 linhas e uma coluna, então é 4 por 1. Na matriz B eu tenho 3 elementos ali em coluna, então vai ser uma matriz do tipo 3 por 1. Eu posso ter a chamada matriz nula, é uma matriz cujos elementos são todos iguais a 0. Tá? Ela pode ser uma matriz 2 por 3, que nem no primeiro exemplo dali, ela pode ser uma matriz 2 por 2, mas vocês veem que eu não chamei a matriz de A ou de B, eu chamei ela de 0. Tá? Isso já indica que é uma matriz 0 com aquela ordenação que tem ali o 2 por 3 ou o 2 por 2. A gente chama de matriz 0 ou de matriz nula, ela é muito usada para construção de senhas e sigilo bancário. Quando que eu vou ter a chamada matriz quadrada? É quando ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Então a matriz A tem 2 linhas e 2 colunas. Então ou a gente chama que é uma matriz 2 por 2, ou a gente diz que é uma matriz quadrada de ordem 2. A letra B eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Ou eu digo que é uma matriz 3 por 3, ou eu digo que é uma quadrada de ordem 3. Dentro das matrizes a gente tem duas características que no decorrer do conteúdo vocês vão ver que é fundamental, tá? Então eu construí aqui uma matriz A genérica, só com a posição de cada elemento, com 3 linhas e 3 colunas. A gente já sabe que é uma matriz quadrada de ordem 3, a gente acabou de ver isso aí. As matrizes quadradas têm 2 elementos específicos, os outros não, tá? Esses elementos que estão grifados ali, onde o I é a mesma coisa que o J, ou o número da linha é o mesmo número da coluna, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, a gente chama de diagonal principal. Por enquanto a gente não vai dar tanta bola para isso, mas quando a gente chegar no conceito de determinantes, isso vai ser fundamental para a gente conseguir resolver as coisas. Se eu tenho uma diagonal principal, eu tenho a diagonal secundária. Tá? Então,
Eu tenho ali os outros elementos, também vale somente para as matrizes quadradas, tá? Onde a gente vai trabalhar. E seria o contrário dali, o que completaria o x da matriz da diagonal principal. Tá? A diagonal secundária ali está no outro sentido. Bom, muito conhecimento novo. É um conhecimento que vocês não tinham trabalhado ainda no ensino fundamental. Então a gente começou bem devagar. Deem uma olhada lá nos exercícios que estão disponíveis. As resoluções também já estão lá, as respostas. Entre no fórum da semana para colocar qualquer dúvida de lá. Se eu demorar um pouco para responder, mandem um e-mail para reforçar que a dúvida está lá, não tem problema, tá? Ninguém incomoda por fazer isso, é um direito de vocês. Se tiver qualquer outra dúvida que não, da disciplina que não seja ali da semana 1, vocês podem postar a pergunta no fórum geral da PNP ou mandar um e-mail que vocês já conhecem ali, tá? De novo, esses exercícios são para vocês treinarem, não são para entregar. A partir dessa PNP a gente vai ter de vez em quando algum tópico ali sobre curiosidades. Então nessa semana eu postei um texto rápido ali de 2 páginas só sobre um pouco de criptografia, um pouco de imagens digitais, tá? Eu acho que é bem bacana de ler para entender aplicações das matrizes no nosso cotidiano, tá? E nessa PNP a gente já tem exercício para fazer na primeira semana, ok? A gente se fala, tá? Mandem perguntas, mandem dúvidas. Eu acho que os exercícios estão bem tranquilos, então não esqueçam de fazer, tá? E não esqueçam de fazer a atividade avaliada, ela é bem simples nessa primeira semana. Na próxima semana a gente vai trabalhar um pouco mais com matrizes diagonais, com igualdade de matrizes e com um outro termo que não coube aí, que é a matriz transposta. Obrigado por estarem aqui com a gente e espero que estejam todos bem aí. Um grande abraço e saudades de vocês.